Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ressurreição de Jesus. Do ponto de vista histórico, os fatos concernentes à ida de alguns dos guardas à cidade, à exposição que do ocorrido fizeram aos príncipes dos sacerdotes, à reunião que estes e os anciãos realizaram, à deliberação que tomaram e executaram, são reais e ainda de natureza a confirmar a exatidão dos anteriores que os guardas também relataram. Isto é, o forte abalo havido na região onde eles e as mulheres se achavam, a deslocação e o derrubamento da pedra, o desaparecimento do corpo que já não estava no sepulcro quando a pedra foi deslocada e derrubada. Que é que os guardas relataram aos príncipes dos sacerdotes? Disseram-lhes: vós e os fariseus selastes, chumbando-a pedra do sepulcro, depois de terdes verificado que o corpo lá estava. A terra tremeu, a pedra, por uma ação invisível, foi descolada, deslocada e derrubada. O sepulcro ficou aberto e o corpo desaparecera. O lençol estava no chão e o sudário que haviam posto sobre a cabeça de Jesus se achava dobrado a um canto. Esses fatos os soldados os referiram como tendo o caráter de um prodígio, de um milagre. E não teriam ainda hoje para vós esse caráter se a nova revelação não tivesse vindo explicar tudo segundo o Espírito, em espírito e verdade? Porquanto o descolamento, a deslocação e o derrubamento da pedra se deram sem a intervenção de nenhuma ação humana, e o corpo que eles tinham por material, por humano como os vossos, não podia desaparecer, uma vez que lá estava quando os príncipes dos sacerdotes e os fariseus selaram a pedra do sepulcro, que nenhuma semelhança oferecia com os mausoléus que construís para os vossos corpos. Os túmulos naquela época consistiam simplesmente em escavações feitas por mãos de homens na rocha e dentro das quais os corpos eram depositados sobre uma pedra a isso destinada, segundo o costume hebraico de enterrarem o morto numa escavação ou feita pela mão do homem ou natural. Se os príncipes dos sacerdotes e os anciãos não se houvessem persuadido da veracidade da narrativa dos guardas e não estivessem amedrontados, em vez de lhes darem grande soma de dinheiro para lhes imporem silêncio, mais sensato fora acusá-los de velhacaria, de mentira, de traição. Não o fizeram, porém, porque o terror se apoderara deles. Assim, os que não tinham hesitado em derramar, eles pelo menos acreditavam que o haviam feito, derramar o sangue do justo, não ousaram acusar os soldados. É que compreenderam que, se responsabilizassem os guardas por aqueles fatos, dariam a estes muito maior publicidade. Preferiram então abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. De tanta gravidade, sim, porque justificava as palavras proféticas de Jesus e confirmava sua missão. Pilatos nenhuma providência tomou. Que importava ao tetrarca que o corpo de Jesus houvesse ou não desaparecido?
dissemos: em vez de darem aos soldados grande soma em dinheiro para lhes imporem silêncio, preferiram então abafar aquela ocorrência que lhes era de tanta gravidade. Aos soldados não foi imposto que se abstivessem de dar publicidade ao fato, mas que, contraditando os boatos da ressurreição, que podiam ser espalhados, a explicassem dizendo que os discípulos tinham ido ao sepulcro durante a noite e roubado o corpo, enquanto eles dormiam. Semelhante alegação, mais fácil de imaginar do que de sustentar, não chega a ser uma impostura, porque se desmente a si mesma pela sua absurdidade, como deveis compreender. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.